Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 12 de abril, quarta-feira da 8ª de Páscoa. Eu quero trazer aqui a mensagem central dessa Páscoa, em que nós fomos convidados por Jesus a não ter medo. Ele diz: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E nós temos vivido sob o pontificado do Papa Francisco, que já publicou a mensagem para o 97º Dia Mundial das Missões, que será celebrado no dia 22 de outubro. Jesus ressuscitado nos envia, nos manda ir ao encontro dos irmãos. O Papa Francisco tem dito: a igreja precisa ser uma igreja em saída. E o Papa, na sua mensagem, inicia recordando o tema deste ano, que se inspira na história dos discípulos de Emaús, narrada por Lucas no seu Evangelho, capítulo 24. Corações ardentes, pés a caminho. Francisco observa que os dois discípulos estavam confusos e desiludidos, mas o encontro com Cristo na palavra e no pão partido acendeu neles o entusiasmo para pôr os pés ao caminho rumo a Jerusalém e anunciar que o Senhor tinha verdadeiramente ressuscitado. Em seguida, fala sobre a transformação dos discípulos narrada pelo Evangelho, a partir de algumas imagens sugestivas, corações ardentes pelas Escrituras, explicadas por Jesus, olhos abertos para o reconhecer, e como ponto culminante, pés a caminho, afirmando em seguida que, meditando sobre estes três aspectos que traçam o itinerário dos discípulos missionários, podemos renovar o nosso zelo pela evangelização no mundo de hoje. O primeiro aspecto, corações ardentes. Quando nos explicava as Escrituras, a palavra de Deus ilumina e transforma o coração na missão. Recorda que, assim como no início da vocação dos discípulos, também agora, no momento da frustração, o Senhor toma a iniciativa de se aproximar dos seus discípulos e caminhar ao lado deles. Na sua grande misericórdia, Ele nunca se cansa de estar conosco, apesar dos nossos defeitos, dúvidas, fraquezas, e não obstante a tristeza e o pessimismo nos reduzam a homens e mulheres sem inteligência e lentos de espírito, pessoas de pouca fé. Hoje, como então, o Senhor ressuscitado está próximo dos seus discípulos missionários e caminha ao lado deles, sobretudo quando se sentem frustrados, desanimados. Dirigindo-se aos missionários, afirma: em Cristo expresso a minha proximidade a todos os missionários e missionárias do mundo, especialmente àqueles que atravessam um momento difícil. Caríssimos, diz o Papa Francisco, o Senhor ressuscitado está sempre convosco e vê a vossa generosidade e os vossos sacrifícios em prol da missão evangelizadora em lugares distantes. Nem todos os dias da vida são cheios de sol, mas lembremo-nos sempre das palavras do Senhor Jesus aos seus amigos, antes da paixão. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu já venci o mundo. Portanto, acrescenta, deixemo-nos sempre acompanhar pelo Senhor ressuscitado, que nos explica o sentido das Escrituras. Deixemos que Ele faça arder o nosso coração, nos ilumine e transforme, para podermos anunciar ao mundo o seu mistério de salvação com a força e a sabedoria que vem do seu Espírito. Então, esse primeiro aspecto, corações ardentes. O segundo aspecto, olhos que se abriram e o reconheceram ao partir o pão. Jesus na Eucaristia é ápice e fonte da missão.
é o elemento decisivo que abre os olhos dos discípulos, continua Francisco. É a sequência de ações efetuadas por Jesus. Tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu-lhe. São gestos comuns de qualquer chefe de família judia, mas realizados por Jesus Cristo com a graça do Espírito Santo, renovam para os dois comensais o sinal da multiplicação dos pães e, sobretudo, da Eucaristia, o sacramento do sacrifício da cruz. Porém, continua Francisco, precisamente no momento em que reconhecem Jesus, naquele que parte o pão, ele desapareceu da sua presença. Este fato, explica, faz compreender uma realidade essencial da nossa fé. Cristo que parte o pão torna-se agora o pão partido, partilhado com os discípulos e depois consumido por eles. Tornou-se invisível porque agora entrou dentro do coração dos discípulos para fazê-los arder ainda mais, impelindo-os a retomar sem demora o seu caminho para comunicar a todos a experiência única do encontro com o ressuscitado. Assim, Cristo ressuscitado é aquele que parte o pão e, simultaneamente, o pão partido para nós. E, por conseguinte, cada discípulo missionário é chamado a tornar-se como Jesus e nele, graças à ação do Espírito Santo, aquele que parte o pão e aquele que é pão partido para o mundo. Concluindo este aspecto, o Papa Francisco recorda aos missionários: a propósito, é preciso ter presente que se o simples repartir o pão material com os famintos em nome de Cristo já é um ato cristão missionário, quanto mais o será o repartir o pão eucarístico, que é o próprio Cristo. Trata-se da ação missionária por excelência, porque a Eucaristia é fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. Quanto ao terceiro aspecto, destacado na mensagem do Papa aos missionários, pés a caminho, com alegria de proclamar Cristo ressuscitado, a eterna juventude de uma igreja sempre em saída. Francisco recorda, depois de abrir os olhos ao reconhecerem Jesus na fração do pão, os discípulos partiram sem demora e voltaram para Jerusalém. Este sair apressado para partilhar com os outros a alegria do encontro com o Senhor mostra que a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Não se pode encontrar verdadeiramente Jesus ressuscitado, observa o Papa, sem se inflamar no desejo de o contar a todos. Por isso, o primeiro e principal recurso da missão são aqueles que reconheceram Cristo ressuscitado nas Escrituras e na Eucaristia, e que trazem o seu fogo no coração e a sua luz no olhar. Eles podem testemunhar a vida que não morre jamais, mesmo nas situações mais difíceis e nos momentos mais escuros. Todos têm o direito de receber o Evangelho. Francisco conclui recordando os aspectos destacados em sua mensagem. Saiamos também nós, iluminados pelo encontro com o ressuscitado e animados pelo seu Espírito. Saiamos com corações ardentes, olhos abertos, pés ao caminho, para fazer arder outros corações com a palavra de Deus. Abrir outros olhos para Jesus e Eucaristia e convidar todos a caminharem juntos pelo caminho da paz e da salvação que Deus, em Cristo, deu à humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aleluia. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.